Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão em casa. Que Deus possa abençoar o seu domingo. Hoje comemoramos o Dia das Mães. Que Deus possa estar abençoando todas as mães do mundo inteiro. Que Deus possa abençoar a sua família. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo na sua casa. Aonde você estiver, que Deus possa estar falando ao teu coração. Vamos começar o nosso culto dessa noite, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito pela nossa família. E nós vamos iniciar dizendo que Deus cuida de você, que Deus te ama, que Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então vamos elevar nossos pensamentos até ao Senhor. Vamos falar com Ele nesse momento, agradecer por esse domingo que Deus nos permitiu chegar. Agradecer a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso estamos alegres. Então, se alegre na presença do Senhor. Se alegre com o Senhor. Senhor, quero agradecer por esse dia que fez o Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que tem feito por nós, por ter cuidado de nós, por continuar cuidando da nossa família, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, glorioso e exaltado seja o seu nome, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Só a Ti é devido toda a honra, Pai. Estamos aqui nessa noite, Pai, para te dizer, Senhor, que te amamos, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Receba o nosso culto dessa noite, que o Espírito Santo, meu Pai, possa nos sondar, Senhor. Aonde é que nós estivermos, Teu Espírito possa estar conosco, Senhor, nos usando, Pai, e glorificando, Senhor, sempre a Ti. Por isso que estamos aqui, Pai. Receba a nossa adoração dessa noite, Senhor. Receba, Senhor, o nosso irmão que está na sua casa, Pai. Receba, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar falando hoje sobre o cuidado de Deus. Porque Deus cuida de nós em cada detalhe, em cada momento, em cada circunstância. E Ele cuida da natureza onde nós vivemos, do lugar onde você vive. No Salmo 65:9 diz assim: o Senhor cuida da terra e rega, fartamente a enriquece. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. E Ele cuida das nossas necessidades. Em Mateus 6:26 diz: observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? E Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Diz em Salmos 37, o versículo é o 18 e 19, diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança dele permanecerá para sempre. Em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. E Deus, Ele é a solução para a ansiedade. Se você se encontra ansioso, medite nesse versículo que se encontra em 1 Pedro 5, versículo 7. Diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E para terminar, Deus cuida de você e também te ensina. Diz assim em Salmos 32, o versículo 8: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, esses versículos que eu separei são mínimos dos versículos imensos que a palavra de Deus nos traz sobre o cuidado dele conosco. Então, irmão, não duvide. Deus cuida de você. Deus cuida da sua
família, em qualquer circunstância que você esteja passando, nunca desacredite o quanto Deus te ama, o quanto Ele tem cuidado de você. Então dê graças a Deus pelo cuidado dele com você. Então vamos juntos adorar o nome do Senhor e dizer que Ele cuida de mim em cada detalhe. Adore ao Senhor junto conosco. Adore ao Senhor. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa ao pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar o mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Adore ao Senhor e diga: Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Aleluia, obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Adorado, engrandecido seja o seu santo nome. Amém. Boa noite. Vou estar lendo um versículo que se encontra em Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Tudo que a gente devolve ao Senhor é um pouco do que Ele nos dá. Amém? Quero falar para os irmãos que a gente está aqui no dia de domingo, de 10h20 a 11 horas. Aquele que tiver a necessidade de estar entregando o teu dízimo, nós vamos estar aqui todos os domingos. E também tem o número da nossa conta. Aquele que não pode vir, mas tem a conta que é Bradesco, agência 6467, conta corrente 2120-2, dígito 2. Amém?
nós vamos orar e pelas pessoas que estão em casa, em quarentena, que Deus possa estar abençoando, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por estar falando contigo, ó Pai. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, o celeiro de cada membro dessa igreja, ó Deus. O Senhor possa estar abençoando aqueles que estão desempregados, aqueles, ó Pai, que foram mandados embora por causa da quarentena, que estão em casa, ó Pai, sem receber. Guarda eles, ó Pai, dê um alimento de cada dia, sustenta ele, abençoa ele, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E aqueles que estão contribuindo, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada dia mais, que possa ser cada dia mais abençoado, possa a vida deles serem fartos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo que vai ser entregue aqui hoje, amanhã, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, da vida de todos os irmãos, ó Pai. Em especial, ó Pai, aquelas pessoas que estão passando por necessidade, que a igreja às vezes consegue ajudar, não consegue, mas que o Senhor possa dar um conforto espiritual a eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir você, mamãe, juntamente com a sua família, não saia da sala. Temos um vídeo super especial em homenagem a todas as mamães, tá? Do nosso mundo, do nosso Brasil. Que Deus possa abençoar todas as mamães, tá bom? Então não saia da sala, que esse vídeo será exibido com muito carinho, tá? Da IBJM. Que Deus possa abençoar todas as mamães. Ela é muito legal, o jeito é sensacional. Cuida de mim como amor, me ensina a andar no caminho. É rir nesse suas brincadeiras, é uma grande companheira. Quero lhe dar o meu amor todos os dias. Mãe, você é especial, é sem igual. Mãe, mamãe, sei que Deus fez você pra mim. Ela é muito legal, seu jeito é sensacional. Cuida de mim com tanto amor e me ensina a andar nos caminhos do Senhor. Eu rio das suas brincadeiras, é uma grande companheira. Quero lhe dar o meu amor todos os dias. Mãe, mamãe, você é especial, é sem igual. Mãe, mamãe, sei que Deus fez você pra mim. Mãe, mamãe, você é especial, é sem igual. Mãe, mamãe, sei que Deus fez você pra mim.
Glorificado, exaltado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor. Dando sequência ao nosso culto, nós vamos agora ter um momento de meditação, uma pequena meditação na palavra de Deus. Vou aproveitar que hoje o mundo comemora o Dia das Mães e elas são dignas de elas têm mérito, são dignas de louvor. Mas antes de entrar na mensagem propriamente dita, como nós temos feito nos últimos cultos que prestamos ao Senhor, gostaria de convidar você, nesse momento, na sua casa, para, de joelhos, se você puder, de joelhos, se não sentado ou em pé, do jeito que você quiser, mas, se possível, de joelho, para clamarmos a Deus pela nossa nação, pelo mundo, para que Deus abrevie esse tempo de pandemia sobre a face da terra. Então vamos juntos falar com Deus. Senhor, nós louvamos, Pai, o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que Tu tens a história, Pai, das nossas vidas nas Tuas mãos. E a história da humanidade, ó Deus, nada foge ao Teu controle. E nós sabemos, ó Deus, que Tu tens propósitos, ó Deus, em tudo o que acontece sobre a face da terra, Pai. E certamente, Pai, com esta pandemia não é diferente, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, abrevia, Senhor, estes dias de adversidade sobre a face da terra, Pai querido. Atenta, ó Deus, estende a tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Quantos irmãos, quantos filhos amados teus, ó Pai, estão perecendo, Senhor, com esta pandemia, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das famílias que estão enlutadas. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão perdendo entes queridos, ó Deus. Pai, em nome de Cristo Jesus, sê Tu conosco, Senhor. Revela-te, ó Deus, a nós. Revela a Tua cura, Pai querido, para que também nisto Teu nome seja glorificado. Nós não confiamos em homens, ó Deus. Nós não confiamos, ó Deus, em nada, em ninguém, além de Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que ainda que um cientista venha a descobrir, ó Deus, a cura, a vacina, o antídoto, ó Deus, nós sabemos que toda boa dádiva vem dos céus. E nós renderemos louvores ao Teu nome, Senhor. Nós reconheceremos, ó Deus, a Tua majestade, o Teu favor, Senhor, porque em Ti nós existimos. A vida, ó Deus, Tu nos tem dado, Senhor. Cada manhã, Pai, que abrimos nossos olhos, ó Deus, reconhecemos que o respirar, Senhor, é uma dádiva, é uma bênção Tua, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, que Tu nos tem ouvido, Pai. E é em Cristo Jesus que nós oramos. E já Te agradecemos, ó Deus, pela Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Capítulo 1 de Mateus, versículo 1 ao versículo 6. Eu sei que a maioria das pessoas tem assim verdadeira, eu não vou dizer raiva, né, mas tem assim uma relutância em ler genealogia. Porque a genealogia é uma coisa que não transmite muita coisa, mas espero que você, junto comigo, chegue ao entendimento de que genealogia muitas vezes tem informações. Para quem não sabe, genealogia é aquele pedaço da Bíblia onde fala assim, olha, fulano gerou Cicrano, que foi pai de Beltrano, e aí são intermináveis nomes, que é filho, pai, neto e por aí vai. Mas é bom, é bênção, acredita, é bênção. Então diz assim o texto bíblico. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz.
Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Até aí, irmãos, até aí. A gente vai ter uma palavra de oração e a gente segue a explanação sobre esse texto. Então fecha os teus olhos, mais uma vez vamos falar com Deus. Irmãos, orar é muito bom. A gente está nessa campanha de oração, nós estamos junto com a igreja orando 3 vezes ao dia, 8 da manhã, 4 da tarde e meia-noite. Mesmo que você não possa um dos horários, quando você puder, se junte à igreja para que nós estejamos clamando. O objetivo específico dessa campanha de oração é para que nós estejamos clamando a Deus pelo fim dessa pandemia, para que Deus revele a cura, para que Deus guarde os profissionais de saúde, para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para lidar com essa situação. Então, é voltado para essa questão. E quem sabe, depois que terminar essa pandemia, nós ganhamos o bom hábito de orarmos muitas vezes ao dia, não é isso? Então, vamos falar com Deus. Pai, nós glorificamos o Teu nome. A Tua palavra, Senhor, foi lida aos nossos corações. E, ó Deus, nós cremos, ó Deus, com todo o nosso coração, que Tu, Senhor, tens propósito em tudo aquilo que está contido na Tua palavra. A Tua palavra diz de si mesmo que toda a palavra escrita, ela é boa para exortar, para redarguir, para corrigir o homem em justiça, para que ele chegue à plenitude de Cristo. E nós cremos nisso, Senhor. Pai, fala aos nossos corações. A nossa alma, ó Deus, está sedenta por ouvir a Tua voz. Senhor Espírito Santo, desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas que existem na Tua palavra. Em Cristo Jesus, Senhor, é que nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, o primeiro versículo, ele fala livro da genealogia de Jesus Cristo. O autor é Mateus, como vocês já conhecem, né? Chamado também de Levi. E Mateus, ele tem um objetivo, ele quer, por diversas formas, se você ler o Evangelho de Mateus todo, você vai ver diversas citações de profetas, diversas citações do Velho Testamento, de forma que Mateus convença o povo judeu que Jesus Cristo era o Messias que Deus havia de trazer sobre a terra. O prometido, o Cristo. Então ele começa intitulando genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Já no primeiro versículo, ele liga a pessoa de Jesus Cristo a 2 nomes importantes para o povo judeu. A Abraão, porque os judeus avocavam para si o fato de serem descendência de Abraão. E a Davi, que foi um nome de um grande estadista no meio do povo judeu. Então ele liga Jesus Cristo a esses 2 nomes. E mais tarde ele explica por quê. Por conta das gerações que se passaram até Davi, e para as gerações que se passaram de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, e depois do exílio até Jesus Cristo. Bom, mas o versículo segue. Versículo 2 ele diz assim: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E ele para na pessoa de Judá. Eu queria meditar com você também o porquê que Judá é que deteve o cetro. Judá deteve o cetro porque ele era o 4º filho de Israel, de Jacó. Então passou-se Rúben. Rúben não deteve o cetro, não deteve o governo. Por quê? Porque ele contaminou o leito do seu pai com uma das suas concubinas. Simeão e Levi, que eram os seguintes na sucessão, eles não receberam porque eles se insurgiram contra uma tribo, né? Diná, a irmã deles, havia sido desonrada e eles mataram todos daquela tribo, da tribo de Siquém. Então, eles também não receberam o governo. Mas Judá tem uma história de redenção que é maravilhosa na pessoa de José, quando ele livra Benjamim, e José ainda não havia sido revelado, mas Judá tem assim uma história bem interessante. Você vai ver isso lá no capítulo 44, 45 do livro de Gênesis. Mas o certo é que Judá,
ele é quem, dos filhos de Israel, faz parte da genealogia do Cristo, do Messias. E aí o que vem para a gente falar torna-se interessante a partir daí. Por quê? Porque o texto, ele fala de uma genealogia. Na genealogia não era por hábito ter o nome de mulheres. Por quê? Porque as mulheres não eram contadas. Mas salta até o versículo 6 o nome de 4 mulheres. 4 mulheres que entraram na genealogia, que Mateus fez questão, inspirado pelo Espírito Santo, de colocar, de registrar o nome dessas mulheres que entraram na genealogia. O nome da primeira é Tamar, o nome que está lá no versículo 3, né? Verdade, 3. E aí o nome da segunda é Raabe, lá no versículo 5, e ainda no versículo 5 entra o nome de Ruth, e já no versículo 6 entra o nome de, aliás, não é mencionado o nome dela, diz apenas da que foi mulher de Urias, Betsabá, a mãe de Salomão. Não entra o nome dela, mas nós sabemos quem foi, né? É como se o nome dela estivesse aqui. Bom, mas essas 4 mulheres, o que essas mulheres têm em comum? Nós sabemos que, pelo menos, com certeza, 2 delas eram estrangeiras. Raabe era cananeia da cidade de Jericó. Ruth era moabita. A um moabita não era permitido nem ele se aproximar do templo de Deus. Mas Ruth entra na genealogia do Messias. E talvez Tamar também fosse estrangeira. Dessas 4 mulheres, Betsabá não era estrangeira, mas talvez Tamar fosse. Dessas 4 mulheres, 3 com certeza eram pecadoras. Tamar se envolveu no incesto com o seu sogro. E Raabe, muito provavelmente, os estudiosos dizem que ela exercia a prostituição antes da chegada do povo de Israel. Ela era uma prostituta. O texto sagrado já diz isso, né? E Betsabá foi aquela que foi parte do adultério do rei Davi, né? Um dos pecados que a Bíblia registra que Davi cometeu, e Betsabá estava lá nesse pecado. Talvez aqui não relate pecados de Ruth, né? Mas, por assim dizer, a Bíblia não registra, né? Mas todos nós erramos. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Então, mas pelo menos 3 dessas mulheres são registrados seus pecados. Mas existe uma coisa em comum às 4. E não é o pecado, não é o fato de serem estrangeiras. É o fato delas terem exercido a maternidade e encontram-se por isso. Foi esse o motivo pelo qual Mateus fez questão de colocar os nomes destas mulheres no texto sagrado, na genealogia de Jesus Cristo, porque as 4 exerceram a maternidade, e uma maternidade que fez diferença para a vida da história da humanidade, fez diferença para a história da tua vida, fez diferença para a história da minha vida. Por quê? Porque elas passaram pelos ascendentes daqueles que trouxeram o Salvador do mundo. E eu queria falar com você nesta noite, assim, uma reflexão muito breve sobre a graça de Deus na maternidade, através da vida destas mulheres. Então, primeiro, a gente vê que em todas as histórias dessas mulheres, tanto na história de Tamar, quanto na história de Raabe, quanto na história de Ruth, e mesmo na história de Betseba, a gente sabe que elas tiveram dias de adversidade, se não pelos pecados pelos quais elas foram envolvidas, mas dias de adversidade, como no de Ruth. Ela perdeu o marido, né, ficou ali, voltou para a terra de Israel com a sua sogra e ficou em dificuldade.
mas a dificuldade, o dia da adversidade, não impediu que estas mulheres exercessem a maternidade, não as impediu de serem mãe. Eu trago aqui a lembrança na memória de Agar. Agar foi a serva de Abraão que deu à luz a Ismael. A gente sabe que o filho da promessa era Isaque, mas Ismael, ele tinha nascido primeiro. E diante dessa situação, Deus manda que Abraão coloque para fora a escrava Agar e juntamente o seu filho. E quando ela é posta para fora, ela recebe alguns provimentos, alguns alimentos, pão e água para o caminho, mas ela chega numa caminhada no deserto, onde ela acaba os seus suprimentos e ela olha para o menino, não quer ver o menino se perecer, e ela se afasta, ela deixa o menino, Ismael, e o texto diz que Deus ouviu o choro do menino. E o anjo aborda Agar, dizendo: Agar, que fazes aqui? E ele trava ali um diálogo com ela, mas o interessante é que no dia da adversidade de Agar, Deus não cria um oásis ao lado de Agar, Deus não cria uma fonte ao lado de Agar, ele faz com que Agar enxergue a água que estava próxima a ela. A adversidade pela qual Agar estava passando não permitia que ela enxergasse que a provisão estava próxima. Então, no diálogo que ela tem com o anjo de Deus, ela teve ali a sua necessidade saciada e ela supriu a necessidade, ela seguiu o caminho com o menino. E, irmãos, quer seja algo, eu acredito que seja bom, bom ou não, alguns têm por não, né? Mas Agar, se foi feito por Deus, se foi projetado por Deus, é algo bom. Foi mãe de uma nação, através do seu filho Ismael. Então, esta nação veio a se erguer, por quê? Porque ela teve o exercício da maternidade não interrompido. Agar teve ali no dia da adversidade a presença de Deus. Irmãos, quantas adversidades uma mãe passa para levar o seu filho até a fase adulta, e quantas adversidades não vêm ainda quando ele já está na fase adulta. Mas para o dia da adversidade, Deus, ele se manifesta nas nossas vidas, e com poder, e com glória, e com majestade, porque estas mães que estão relatadas na genealogia de Jesus são provas de que, mesmo na adversidade, é possível exercer a maternidade. Eu queria também falar sobre a graça que perdoa pecados. Veja bem, irmãos, Agar, ela estava envolvida, Agar não, agora Tamar. Tamar, lá no versículo 3, ela estava envolvida no incesto. Era necessário que um perdão da parte de Deus muito grande. E Betsabá também estava envolvido num adultério. Era necessário um perdão da parte de Deus grande, porque foi de Betsabá que veio Salomão, que deu continuidade à linha pela qual nos nasceu o Salvador do mundo. E por que não falar ainda de Raabe, que exercia a prostituição antes de conhecer o Deus de Israel, antes de conhecer o povo de Israel? Irmãos, para o pecado, seja qual for, nós estamos fazendo aqui destaque a estas mulheres que exerceram a maternidade. Mas eu quero falar alguma coisa assim de bem genérica no reino de Deus. É um princípio pelo qual quem é mãe ou quem não for mãe se move dentro do reino de Deus. Confissão e pecado. A graça de Deus veio sobre a vida dessas mulheres porque certamente elas confessaram os seus pecados e foram perdoadas. Irmãos, pecado confessado é pecado perdoado. O salmista diz assim: enquanto
calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Enquanto eu calei o meu pecado, a minha alma ficou ressequida, mas quando coloquei diante de ti as minhas iniquidades, houve refrigério para a minha alma. Então, eu e você precisamos pegar o exemplo dessas mulheres que participaram da linha de parentela, né, de Cristo Jesus, de ascendência de Cristo Jesus, e aproveitar e viver por essa graça de confissão e perdão. Agora, a confissão e perdão não é algo específico para as mães, como nós já falamos, mas também não é algo específico para aquele dia que eu entendi e aceitei a Cristo Jesus como Senhor da minha vida. Confissão e perdão é algo que eu preciso ter todos os dias. Por quê? Porque João fala assim: não há um homem que não peque. Se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentiroso. Ora, se eu erro todos os dias, quando eu dirijo uma palavra de afronta, ou uma palavra que não era cabida, ou mesmo uma agressão verbal, ou quando eu furo um sinal de trânsito, ou quando eu passo da velocidade programada no trânsito, qualquer coisa, nós estamos sujeitos a erros e falhas, mas nós precisamos confessar os nossos pecados e alcançar o perdão, porque um pecado confessado é um pecado que alcança o perdão, porque Cristo, na cruz do Calvário, ele morreu por todos, porque todos pecaram. Então nós precisamos confessar para viver com os nossos corações limpos. O que é hoje, irmãos, a somatização? A gente fala assim, doenças psicossomáticas. São situações, como o nome já diz, que na psique humana vão acumulando, até que vem a transbordar e aquilo se torna uma patologia, ou uma depressão, ou uma ansiedade muito forte, ou algo que tira o ser humano dos seus trilhos naturais para o qual Deus o convidou para andar. O que é a confissão? É como se fosse uma válvula de escape, você jogar no ombro de Deus, sai do teu ombro e você joga ali: Senhor, olha, isso aqui está me incomodando muito, porque eu fiz assim, assado, eu acho que não deveria ter feito. E nós somos chamados por Deus para sermos homens e mulheres a andar pela fé, para vivermos em confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais o quê? Curados. Irmãos, é na confissão que nós somos curados. É na confissão que nós trazemos saúde para o nosso espírito. Pecado confessado é um pecado perdoado. Então a graça de Deus que perdoa pecados, até para que estas mulheres estivessem na linha de ascendentes de Cristo Jesus. A graça que muda o rumo da história. Irmãos, estas mulheres tinham de tudo. Aí eu já chego nas 4. Todas elas exerceram a maternidade pela misericórdia, pelo favor de Deus. Mas todas elas tinham rumo em suas histórias para que desse em fracasso, para que fosse simplesmente uma derrota. Mas Deus, Ele olha para a tua história, Ele olha para a minha história, Ele olha para a tua história, mãe, e transforma as situações. Eu gosto muito, mas muito mesmo do exemplo, da ilustração do GPS. Se eu quiser ir daqui, desse local que eu estou agora, para o centro da cidade, e eu colocar no GPS, ele vai me dar o melhor caminho nesse momento para eu chegar até o centro da cidade. E ele vai me dizer que talvez o melhor caminho seja ir pela Avenida Brasil,
ou talvez ele vai me dizer que seja aí pela Avenida das Américas, mas ele vai me dar um caminho e eu vou traçar esse caminho. No meio do caminho, se por um acaso, por uma inobservância, se por um vacilo, eu pegar a estrada e mudar o rumo daquele caminho que o GPS traçou, o que vai acontecer? Ele vai recalcular. Ele vai recalcular e vai te dar o melhor caminho a partir do ponto aonde você está. Veja bem, o melhor caminho, depois que eu errei, era o melhor caminho da onde eu comecei? Não, não era. Por quê? Porque o melhor caminho da onde eu comecei era o trajeto mais curto daquela história, daquele percurso. Mas a partir de agora, o GPS está dizendo para você o seguinte: olha, existe a partir de agora, a partir desse momento que você errou o caminho, existe um melhor percurso. E ele mostra para você qual é o melhor percurso. Deus, ele age assim com a tua vida e com a minha vida. Talvez o melhor caminho da nossa história já ficou lá atrás. Eu não estou vivendo assim o projeto original de Deus para a minha vida. Eu lembro de coisas das quais eu me arrependo e muito. Por quê? Porque eu deveria, eu poderia, eu sei que era da vontade de Deus fazer aquele percurso, aquela situação de forma diferente. Mas Deus, ele não joga nada fora da tua história. Pelo contrário, ele aproveita tudo, se houver confissão e perdão de pecados. Ele faz com que aquele que roubava não roube mais. Esse que roubava vai ser um testemunho: olha, Deus me libertou porque eu era ladrão, mas agora eu sou filho amado de Deus. Deus me libertou porque eu era um homicida, um assassino, mas agora eu me tornei filho amado. Deus me libertou porque eu era uma prostituta, um prostituto, mas agora eu sou filho amado. Então, por isso que o mundo não entende. O mundo olha para essas coisas e fala assim: matou, roubou e agora diz que é crente. Irmãos, é o perdão de Deus estendido para todos sem distinção. É claro, imagina o seguinte: se eu tenho uma dívida grande, e eu agora falo assim: aceitei a Cristo Jesus, beleza, agora eu sou uma nova criatura em Jesus. Aquela dívida, porque eu aceitei a Cristo Jesus, ela não vai mais existir? Não, ela continua existindo. Então eu vou ter as consequências do meu pecado. Se eu matei, agora eu sou de Jesus, mas eu vou responder à lei do local onde eu estou, o que ela diz sobre aquele pecado e sobre aquele crime, né? E por aí vai. E é aplicável. Mas, irmãos, quando nós estamos com Cristo Jesus, existe uma diferença. Existe a diferença da companhia constante. Agora eu tenho uma visão diferente. Agora é possível ainda que eu esteja preso, mas que o meu espírito esteja livre. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: alguns tentando impetrar alguma dificuldade ou algum sofrimento à minha pessoa, falam do Evangelho. Não me importa o motivo pelo qual falam do Evangelho, o importante é que falem do Evangelho. Eu estou preso, mas o Evangelho não está preso, porque Paulo pregou o Evangelho a toda a guarda pretoriana. Então, é possível que eu precise responder diante da sociedade, com cadeias, com prisões, por aquilo que eu fiz, pelas consequências dos meus atos. Mas é liberdade na alma. É uma paz que o mundo não compreende. É algo que ultrapassa o entendimento. Porque nos tornamos espirituais. E a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne e não é discernido. Mudança, a graça de Deus muda o rumo da história, porque mudou a história dessas mulheres para que elas se tornassem mães, mas que elas se tornassem mães na maestria da palavra. Elas entraram na genealogia do Messias, do Salvador do mundo.
Essas mulheres apesar dos seus pecados que elas vivenciaram, tornaram-se instrumento nas mãos de Deus para mudar a história do mundo. Cristo Jesus veio na linha de ascendência dessas mulheres. Então elas foram instrumentos nas mãos de Deus para mudar a história da humanidade, porque Cristo mudou a história da humanidade. Então, existe uma mudança de rumo na história das nossas vidas. Existe uma mudança de rumo na história da tua vida, mãe. A mãe de Agostinho. Agostinho foi um pensador da igreja que viveu ali pelo 3º, 4º século da igreja. E ele era chamado de Agostinho de Hipona. Hipona era a cidade. E dizem os estudiosos que a mãe de Agostinho orava, intercedia por ele com veemência, com intensidade. Antes de Agostinho se tornar o bispo de Hipona, Agostinho era um ébrio. Ele vivia nas tabernas, vivia bêbado, mas existia sobre a vida de Agostinho uma mãe que orava. Uma mãe que se colocou de joelhos pelo seu filho e que mudou o rumo da história daquele menino, daquele homem, a ponto de até hoje, quando estudamos teologia, nós consultamos os pensamentos de Agostinho, desse que se tornou um grande pensador cristão. Você, mãe, não se deixe vencer. A graça de Deus está sobre a tua vida nas adversidades. A graça de Deus está sobre a tua vida para perdoar toda e qualquer contrariedade, todo erro. A graça de Deus está sobre a tua vida para mudar o rumo da história. Quem sabe o teu filho vai ser um homem que vai ser uma mulher que vai fazer a diferença nesta sociedade, que vai fazer cumprir os desígnios de Deus para a sua existência, que vai trazer honra para a tua casa. Não desista, não se canse da maternidade. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de ti, tenha misericórdia de nós, e que nos dê perseverança, e que a sua graça, sua maravilhosa graça, manifeste na tua vida no dia da adversidade, no dia que você errar, que você pecar, no dia que o rumo da tua história, da história da tua descendência, dos teus filhos forem mudados, que a bênção, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Eu queria que você, em casa, estivesse agora de pé, e nós vamos fazer uma oração pelas nossas famílias, pelo exercício da maternidade. Eu louvo a Deus porque a Bíblia, ela não esconde falhas de ninguém. Por quê? Porque nós somos falhos, e então nós temos plena identificação com aquilo que está na palavra de Deus. Todos nós estamos sujeitos a erros e pecados. Tiago fala que Elias era homem sujeito a paixões e orou. E parou de chover sobre a terra, e orou novamente, e veio chuva sobre a terra. Então, ela não esconde falhas de ninguém. Então, nós temos uma identificação, porque somos pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, que nos alcançou, que alcançou você, em nome de Cristo Jesus. Então, feche os seus olhos, vamos rogar a Deus por nossas famílias. Pai querido, eu louvo o teu nome, Senhor. Eu te sou grato, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, por Cristo Jesus, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque no exercício da maternidade, Senhor, mulheres foram cheias, ó Deus, da tua graça, Senhor. E elas, ó Deus, fizeram parte da genealogia, da ascendência de Cristo Jesus. Puderam, ó Deus, fazer diferença, ó Deus, na história da humanidade, porque Cristo tem feito diferença, Senhor, na história da humanidade, tem feito diferença nas nossas vidas, Senhor. E eu te louvo, Senhor, porque
Tu não colocas, ó Deus, para fora nada da história das nossas vidas. Antes, transforma, ó Deus, as nossas vidas, que nós possamos, de forma que nós possamos testemunhar das Tuas maravilhas, ó Deus, do Teu cuidado. Ó Deus, cuida das nossas famílias, ó Deus. Elas são Tuas, ó Pai. Ó Deus, nós não colocamos filhos neste mundo, Senhor, para serem tragados por Satanás, pelo inimigo das nossas almas, mas nós, ó Deus, entregamos os nossos filhos a Ti, ó Deus. Os nossos filhos são Teus, Pai, para que Tu, Senhor, cumpra os desígnios, os propósitos. Eles são Teus, ó Deus, para serem homens e mulheres que vão fazer a diferença neste mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, cuida de nós, Senhor. Cuida, Pai, das mulheres no exercício da maternidade, que elas sejam mães, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor. Dá sabedoria às Tuas filhas, ó Deus. Dá entendimento, Senhor, capacidade dos céus, para que a nossa família, Senhor, esteja toda na Tua presença, Pai. Eu oro também, Senhor, pelos homens, os sacerdotes, ó Deus, do lar. Guarda os Teus filhos, Senhor, protege-os, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que a nossa casa, Deus, estejam toda diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Com as Tuas bênçãos, ó Deus, com a Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Estás nesse lugar, na multidão, eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Vamos orar encerrando o nosso culto e depois a gente vai impetrar a bênção apostólica. Não vamos falar mais esta vez com o Senhor. Pai querido, nós Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos, ó Deus, juntos, no mesmo Espírito, Senhor, louvando o Teu nome,
colocando, ó Deus, a nossa nação na tua presença, te ofertando, Pai querido, bendizendo o teu nome, Senhor, porque tu és digno de glórias, honra e majestade, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra, ó Deus, porque a tua palavra ela é poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. Te louvamos, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade. Que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre a tua igreja, aqui presente, Pai, em cada lar, Senhor, em cada vida que está ouvindo a tua palavra. Agora que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que a consolação e o conforto do Espírito Santo esteja sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.